As leituras do dia de hoje, elas são muito preciosas. A mim me encanta muito este ciclo de vida do profeta Elias, porque Elias é convidado por Deus a ser profeta diante de uma imensa necessidade. Deus diz para Elias: vou mandar a fome sobre a terra, porque o rei daquele tempo era um rei indigno, não apenas ele, como também sua esposa. E tendo mandado a fome sobre a terra, Elias foi perseguido. E é por isso que quando a fome chega, ele foge, e foge como o Senhor lhe havia mandado fazer. Ele vai para o estrangeiro, ele vai como que para o exílio, por assim dizer. Vai para Sarepta na Sidônia. E Deus disse para ele: preparei para ti uma viúva que vai te acolher, vai te proteger. E de fato Elias, como ouvimos na primeira leitura, vai para a casa desta viúva, uma viúva que tem um filhinho. Ambos são muito pobres e ela inclusive diz para ele: eu só tenho uma porção de farinha e um pouco de azeite, e se usarmos isso, se eu fizer o que você me pede, já não terei nem para mim e nem para o meu filho. E fazendo o que o profeta lhe pedia, fazendo o pãozinho, vocês imaginem que pãozinho, né? Porque quando a gente faz pãozinho, a gente mistura farinha, ovos, enfim, sal, né? Então vamos imaginar um pãozinho feito de farinha e azeite, simplesmente, uma bolacha dura que nem pedra, mas era o suficiente para não morrer de fome. Oferecendo isso, que era o que ela possuía, porque ela não tinha absolutamente mais nada. Alguém poderia pensar que ela não tinha absolutamente mais nada, mas na verdade o que ela tem é um coração disponível. Ela acolhe Elias, não apenas no seu coração, mas o acolhe na sua casa. Elias é salvo pela pobreza desta viúva, por este pão de fome, que é nada mais, nada menos do que uma bolacha dura, com o qual se alimentaram para não morrer. Mas como o profeta havia dito para ela, a farinha nunca acabou. O azeite nunca desapareceu. Então a experiência da confiança em Deus, a experiência da obediência a Deus, de primeiro obedecer a Deus antes de obedecer os homens. E aí, claro, a palavra de Deus nos transmite uma experiência muito profunda, porque Elias fazia parte do povo de Israel e a viúva que o acolheu era estrangeira, era da Sidônia, era sidonita, não fazia parte do povo de Israel. Mas dela vem o acolhimento, dela vem a generosidade. E é Deus quem providencia isso, e isso é surpreendente. Isso é surpreendente, né? Alguém poderia dizer que apenas Deus age no meio do seu povo, no meio do povo de Israel, do povo do Antigo Testamento. Não. Deus providencia o socorro, a proteção e o alimento de uma estrangeira. De uma estrangeira. E ali, esta troca de generosidades, né? O trazer a água para Elias, o fazer o pão que ele pedia, que era uma grande loucura, e ela, sendo estrangeira, ela não tinha obrigação nenhuma de acolher Elias, porque esta obrigação é uma obrigação israelita, o dever do acolhimento, mas ela lhe oferece água, lhe dá o pão e ganha a sobrevivência da sua casa, porque o seu coração está carregado de justiça. Não é uma pessoa falsa, não é uma pessoa mentirosa, não é uma pessoa hipócrita. Era uma mulher santa, que não fazia parte do povo de Israel, mas era justa. E Deus, a partir da sua justiça, acolhe na sua casa a ação e a vida do profeta.